Olá, hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, o câncer de pâncreas. Você sabia que essa doença é uma das maiores causas de morte em todo o mundo? No Brasil, também é uma preocupação. O câncer de pâncreas é responsável por cerca de 1% de todos os tipos de câncer diagnosticados e por 5% das mortes causadas pela doença no Brasil. No país, é o 7º câncer mais letal. A taxa de sobrevivência após 5 anos do diagnóstico é inferior a 5% nos casos avançados, mas com diagnóstico precoce, a taxa de sobrevivência em 5 anos é de 43,9%. O pâncreas é um órgão vital do sistema digestivo, localizado na parte superior do abdômen, atrás do estômago. Ele desempenha duas funções principais: a produção de enzimas essenciais para a digestão e a produção de hormônios, como a insulina, que são fundamentais para o metabolismo. Como podemos ver, o pâncreas é um órgão vital e desempenha um papel importante na saúde do nosso corpo. No entanto, doenças como inflamação, pancreatite ou câncer podem ter impacto significativo no seu funcionamento. O câncer de pâncreas geralmente se origina nas células exócrinas do pâncreas, responsável pela produção de enzimas digestivas. Esse tipo de câncer é chamado de adenocarcinoma pancreático e é o mais comum no pâncreas. A neoplasia é o crescimento anormal do número de células e podem gerar tumores que são classificados como benignos e malignos. Os benignos têm células que crescem lentamente e semelhante a do tecidos que elas fazem parte. Elas se aglomeram em forma de caroço e normalmente não são capazes de invadir outros tecidos. Na maioria dos casos é possível remover por meio de cirurgias. Os malignos são caracterizados como tipos de câncer que podem crescer de forma deslocada e invadir órgãos e tecidos vitais, tendo como potencial de se espalhar para outras partes do corpo. Nesse processo, ele gera angiogênese, criando novos vasos para alimentar as células cancerígenas, aumentando a sua capacidade de invadir outros tecidos. Essas células cancerígenas, após sofrerem grandes mutações, começam a perder a capacidade de se manterem juntas e começam a ir para a corrente sanguínea e a parar em outros tecidos. Para esse processo acontecer, a célula cancerígena precisa enfrentar o sistema imune, pois por ter sofrido tantas alterações, o organismo já não a reconhece mais. Chegando nesses novos tecidos, elas começam a se multiplicar de forma agressiva, gerando um tumor secundário. Chamamos esse processo de metástase. Mas afinal, por que isso acontece? Isso acontece por causa das mutações no gene CRAS, TP53 e CDKN2A, além da inativação do gene supressor de tumor, SMAD4, que desempenha um papel importante nesse processo. Todos esses pontos do gene são responsáveis pela produção de proteínas e enzimas, que têm como finalidade controlar a produção de células, inibindo seu crescimento e, em casos mais extremos, levando à sua apoptose. Os carcinógenos são os agentes que podem induzir a esse tipo de mutação. Eles são classificados como os agentes físicos, químicos e biológicos. Os químicos podem ser substâncias presentes em certos solventes químicos e principalmente substâncias do tabaco. Os físicos são por radiação ultravioleta e radioatividade, por exemplo, o exame médico de raio-x. Por fim, os biológicos, que normalmente são os vírus. O câncer de pâncreas é um dos tumores que mais se tem dificuldade para diagnosticar ele precocemente, porque ele passa longos períodos assintomáticos e quando vem a ter um sintoma, o paciente já está em quadro avançado da doença e acaba por ter um prognóstico ruim. Para que os tumores apresentem sintomas, em sua maioria, eles precisam ser grandes ou se localizarem na periferia do órgão. Os sintomas iniciais variam de acordo com a localização do tumor, mas de forma geral, iniciam-se com anorexia, perda de peso, náuseas, icterícia, desconforto abdominal, que é consequência da insuficiência pancreática exócrina, dor epigástrica, que é popularmente conhecida como dor na boca do estômago, e o diabetes mellitus, que também apresenta-se como uma manifestação precoce, podendo ocorrer alteração do comportamento emocional, como depressão, ansiedade e tromboflebites migratórias, que é uma trombose venosa superficial. Quando os médicos desconfiam do câncer de pâncreas, eles solicitam alguns tipos de exame para identificar. Estarei explicando de uma forma breve e simples para que vocês possam entender sobre os exames que serão realizados no paciente. Primeiramente, começamos com exames de sangue que são realizados para verificar os marcadores tumorais, como por exemplo o CAA19-9, que podem indicar a presença do câncer. Além disso, a ultrassonografia abdominal é empregada permitindo uma visualização detalhada do pâncreas e das áreas adjacentes através de onda sonora. Exames de imagem, como a tomografia computadorizada ou ressonância magnética abdominal, são cruciais,
Funcionando como raios-x detalhados, esses exames ajudam os médicos a identificar tumores ou áreas onde o câncer possa ter se espalhado. A endoscopia digestiva alta é outra técnica, envolvendo um tubo com uma câmera para examinar de perto o estômago e o pâncreas. A colangiopancreatografia retrógrada endoscópica combina endoscopia com os raios-x, sendo útil para diagnosticar e tratar problemas nos ductos biliares e no pâncreas. A ultrassonografia endoscópica é um ultrassom interno, permitindo aos médicos de visualizarem detalhes específicos do pâncreas e tecidos circundantes. Além disso, a biópsia é realizada envolvendo a remoção de um pequeno pedaço do tecido pancreático para análise microscópica, oferecendo uma confirmação definitiva do câncer. Por fim, a laparoscopia, uma cirurgia delicada, é realizada usando um instrumento especial para uma visualização direta do pâncreas e tecidos adjacentes. Não existe um único melhor exame para diagnosticar o câncer de pâncreas. Para que o paciente consiga ter um diagnóstico, é necessário que ele retorne em consulta com o médico que solicitou os exames, por exemplo, exame de imagem, exame de sangue, resultado de biópsia, para que siga todas as orientações. Caso dê positivo para o câncer de pâncreas, é necessário que o paciente comece o tratamento de acordo com as recomendações do médico e siga as orientações corretamente. O diagnóstico geralmente envolve uma combinação de vários exames e procedimentos para fornecer informações detalhadas sobre o pâncreas e os possíveis tumores. A escolha dos exames depende da situação clínica do paciente, dos sintomas apresentados e do julgamento do médico. Vou falar um pouco sobre tratamentos para pacientes diagnosticados com câncer de pâncreas, que dependerá do estágio da doença. A cirurgia potencialmente curativa é realizada quando os resultados dos exames sugerem que é possível remover o tumor. Na cirurgia paliativa, não tem objetivo curativo. Se os exames mostram que está disseminada, a cirurgia paliativa é feita apenas para aliviar os sintomas e prevenir algumas complicações, como obstrução intestinal ou ducto biliar bloqueado. Terapia-alvo: drogas que visam atacar receptores específicos, moléculas que provocam células cancerígenas. Quimioterapia: usa medicamentos para destruir células tumorais por via oral ou via intravenosa, podendo ser usada em qualquer estágio da doença. Ablação ou embolização: em vez de serem removidos os tumores por cirurgia, esse tratamento tem diferentes maneiras de destruir o câncer, não curando a doença, apenas usada para prevenir ou aliviar os sintomas. Nos tratamentos ablativos, destrói os tumores com calor, tratamento de embolização ou frio extremo, substâncias que são injetadas nas artérias, bloqueando o fluxo sanguíneo para células cancerígenas, impedindo chegadas de sangue até o tumor. E existem 3 tipos principais: a embolização arterial, a quimioembolização e a radioembolização. Radioterapia, usada para radiações ionizantes, destruindo e inibindo o crescimento das células que formam o tumor. Pode ser usado após a cirurgia como tratamento. Hoje eu vou explicar alguns termos de forma simples e objetiva, assim melhorando o entendimento de todos. Termos como taxa de sobrevida, eficácia dos tratamentos e a recorrência do câncer de pâncreas, que é o nosso tema. Eficácia dos tratamentos. Quando falamos sobre a eficácia dos tratamentos exclusivamente para o câncer de pâncreas, estamos nos referindo a quão bem esses tratamentos funcionam em controlar ou eliminar o câncer. Taxas de sobrevida. As taxas de sobrevida indicam a porcentagem de pessoas que ainda estão vivas após um certo período de tempo desde o diagnóstico. Por exemplo, uma taxa de sobrevida de 5 anos significa que após 5 anos do diagnóstico, uma certa porcentagem de pessoas ainda está viva. É uma medida importante para entender a perspectiva de longo prazo após o tratamento. Recorrência. A recorrência do câncer de pâncreas acontece quando o câncer volta após o tratamento inicial. Isso pode ocorrer meses ou anos após o tratamento bem-sucedido. É particularidade de cada indivíduo. A recorrência é uma preocupação comum e que nos aflige, e os médicos monitoram os pacientes mesmo após o tratamento para detectar sinais de retorno do câncer. Entender esses termos é essencial para que possamos tomar decisões informadas sobre o tratamento e cuidados. Embora o câncer de pâncreas seja uma doença desafiadora, as pesquisas e os avanços médicos estão constantemente melhorando as opções de tratamento. E vamos lá, a gente ainda pode mudar esse futuro. Explicando pra você, síntese de proteína, o ribossomo vai fazer, gerando proteína, manda proceder. Cada proteína tem sua função pra exercer. O erro genético ele pode aparecer, mudando as estruturas, complicando pra você. Assunto importante, é melhor não esquecer, e pode te prejudicar. Resumindo pra entender,
Agora eu vou mandar no beat do Racionais. Segue o beat no meu flow, vou mostrar como é que faz. DNA é transcrito em RNA e em seguida começa a se deslocar, gerando um caminho que, como por instinto com o ribossomo vai se encontrar. Chegando lá, detalhe importante que a matéria ensina: aminoácidos são sintetizados em proteína. Cada uma delas vai cumprindo sua função, com sua estrutura trabalhando em firme boladão. E nessa hora eu não posso me esquecer que o erro genético vai te surpreender, mudando a proteína que iria te proteger. Não controla, não inibe, não protege, não faz nada, então se prepara. E é melhor cê se cuidar, esse é o último recado, é melhor não vacilar.